Olá, meus amores do sexto ano, tudo bom? Iremos realizar a correção de atividades, tá certo? As questões que eu passei na aula passada, a gente vai corrigir agora. Espero que vocês tenham realizado a atividade, certo? Vamos aqui, página 108, quarta questão. O grande problema da teoria da deriva continental não foi conseguir explicar a força capaz de movimentar os continentes e, assim, separar o megacontinente Pangeia. Alguns anos depois, o geólogo Harry Hess formulou e apresentou a teoria das tectônicas de placa, que teve a capacidade de preencher a lacuna deixada pela primeira teoria. Explique o que é a teoria tectônica de placas e como ela esclareceu a lacuna deixada pela teoria da deriva continental. Olha, meus amores, Harry Hess, ele já tinha mais acesso a mais tecnologia, então ele pôde o quê? Complementar a teoria de Wegener, que não conseguiu explicar o porquê dessa deriva continental. Então essa é a questão que no interior da Terra, quanto mais você se aprofunda, vamos falar no cearense, tá? Se você fizer um buraco, certo? Essa temperatura vai elevar. Então imagine se no núcleo da Terra a temperatura é elevadíssima e a rocha em seu estado líquido, né? Ela fica fervendo, então esse vapor vai movimentando, foi separando os continentes, certo? Espero que a explicação e vocês formulem aí a resposta, tá certo? Compreenderam? Se não, manda um classroom, certo? Quinta questão. O Chile é conhecidamente um dos países mais sísmicos do mundo, com a presença de vulcões e geyres, em razão de estar situado em uma área limite de placas. O trecho a seguir confirma essa afirmação. Eu já li esse texto, espero que vocês tenham lido também, certo? Vamos aqui. Considerando as informações expostas, responda ao que se pede. Indique o nome das duas placas tectônicas envolvidas no fenômeno apresentado pelo texto. Meus amores, vocês vão ler o texto e vão na página 8 do livro de vocês. Essa atividade, para ser realizada, vocês têm que ir com a ajuda do livro, certo? Não dá para responder aqui sem ir lá na página 8, certo? Olhar o mapinha, mundo, principais placas tectônicas. Então, você vai ver aqui a localização do Chile, certo? E você vai identificar que é a placa de Nazca e a placa sul-americana. O Chile, ele fica na borda da placa sul-americana, que está encostada ali a placa de Nazca. Compreenderam? Então, só olhando aí na página 8, vocês vão ter essa compreensão. Então, tem que olhar a imagem, tá bom, meus amores? A gente já tá aqui, ó, com os dois aqui para tá indicando a vocês direitinho a localização, certo? Vamos aqui, letra B. Cite o movimento que esta placa realiza entre si. Gente, vocês olhando na página 8, existe uma setinha indicando o movimento. No meu livro, como eu já disse para vocês, ele é tamanho reduzido. Mas o de vocês dá para ver melhor. Tem duas setas assim, ó. Então, isso aí é o quê? Um choque entre as placas, certo? Elas se batem entre si, certo? Então, é convergente. Elas se chocam e causam, né, essas tensões, ok? Seguinte, questão 6. Observe o planisfério e responda aos itens. Tá aqui todo esse planisfério. Você percebe aqui as placas, certo? Os limites das placas estão aqui. Mas esse planisfério aqui, meus amores, ele faltou uma coisinha. As setinhas de movimento das placas. Por isso que nós temos que sempre estar olhando o mapa da página 8 do livro, certo? Vamos aqui na página 109 responder aqui, os questionamentos, tá ok? Letra A. Indique a denominação das placas 1, 2, 3, 4 e 5. 1. Placa do Pacífico. 2. Placa Sul-América. 3. Placa africana. 4. Placa de Nazca. 5. Placa norte-americana. Essa questão dá para responder só visualizando esse mapa. Vamos à próxima. Qual o tipo de movimento realizado entre as placas 2 e 3? Essa questão já não dá para resolver olhando esse planisfério aqui. Você tem que ir na página 8 e procurar as placas 2 e 3, que são o quê?
a placa sul-américa e a placa africana. Aí você vai ver as duas setinhas que estão aqui, certo? Placa do Pacífico para ainda. É a placa do sul-americana e a placa africana, certo? Vocês têm que ver placa africana. Aí vocês vão olhar para a setinha. As duas setinhas estão, ó, sentidos inversos. Então, isso aqui é o movimento divergente, onde as placas tendem a se afastar, certo? Então, trata-se do movimento divergente. Vamos aqui à letra C. Indica um tipo de relevo que é formado em decorrência do deslocamento apresentado como resposta ao item B, certo? O item B a gente disse que era o divergente, certo? Elas formam, meus amores, cordilheiras submarinas do Atlântico, certo? Esse afastamento de placa, certo? O relevo fica submerso, certo? Porque ela vai se afastando e a água vai invadindo aquele espaço ali e lá bem nas profundezas vai formando um tipo de cordilheira, tá bom, meus amores? Vamos aqui à letra D. Apresente ao menos um relevo e um fenômeno que são resultado do contato entre as placas 2 e 4. A placa 2 é a placa sul-americana e a 4 é a placa de Nazca, certo? Entre essas duas placas, meus amores, acontece um movimento chamado convergente. Elas se chocam entre si, certo? Então, relevo os fenômenos é terremoto, de tsunami, erupções vulcânicas, porque ao se chocarem, certo? Quando essas placas estão submersas, né, que elas fazem só esse movimento aqui, isso já forma de tsunami, certo? Que vai formando uma onda e a onda vai chegando ao continente, a onda chega, sobe, né, forma uns 30, 40 metros, bate e arrasta tudo, certo? Esse é o tsunami. E o relevo que eles vão formando, as fossas oceânicas e as cordilheiras dos Andes são formadas por conta desses movimentos, certo? A gente não está falando isso de 10, 15 anos, não, nós estamos falando milhões de anos, tá bem, meus amores? Vamos aqui. Qual é o nome da maior placa tectônica encontrada no globo terrestre? Placa do Pacífico, certo? Porque essa representação, ela não é uma geóide, né? Então, ela começa aqui, ó, e daqui o restante dela, certo? Então, é a placa do Pacífico, que aqui nessa atividade está sendo identificada como placa 1. Vamos aqui na 7ª questão. Eita! Islândia quer dizer terra do gelo, mas, na verdade, poderia se chamar igualmente de terra do fogo. É um país que abriga paisagens que estão entre as mais incríveis do planeta, marcada pela presença de inúmeros geysers e vulcões. A região corresponde à porção onde a dorsal Mesoamérica emerge do Atlântico. E justamente por isso é uma área de intensa atividade geológica. Desse modo, explique como ocorre a formação do relevo dorsal mesoamericana. Meus amores, esses relevos, eles se constituem, certo? Pelos movimentos divergentes ocorridos, certo? Nesses locais. Quando que o divergente é o afastamento das placas, certo? Então, quando as placas se afastam, o magma preenche esse espaço deixado, certo? E resfria, aí ele vai acumulando e vai formando a dorsal, certo? Vamos supor, tá aqui as duas placas. Aí eles fazem esse movimento aqui, divergente, elas vão se afastando. Não tem esse espacinho que ficou aqui entre as minhas duas mãos, pois ele é preenchido pelo magma. Aí então ele resfria e ele endurece. Aí a placa afasta mais um pouquinho. Aí chega mais magma. Então, esse espaço aqui vai ser a dorsal, vai ser o tipo de relevo que vai ser formado por esse movimento das placas, certo? Se não compreenderam bem, por favor, manda um class, certo?
Vamos aqui. Oitava questão. Tem um mapinha, né? Placa 1, placa 2. Tem aqui o país, a Islândia. Vamos aqui. A Islândia se localiza em uma área de limite tectônico, conforme demonstrado pela imagem ao lado. Em relação a essa região, pode-se dizer que é uma área... Você está percebendo que na Islândia ela é formada por duas placas, né? Tem placa 1, placa 2 e está aqui a Islândia. Vamos ver aqui as opções. Estabilizada com atividade geológica de pequena intensidade. Opa! Nós sabemos que os locais que são estáveis é o quê? De estabilidade, são locais que estão no centro da placa. Aqui a Islândia ela está no limite de duas placas, então ali não há estabilidade geológica, então essa opção já está errada, certo? Evidenciada por formação de um novo assoalho oceânico. Letra D, porque essas placas ao se movimentarem vão se formar novos relevos, um novo assoalho, sim. Então, essa é a opção correta, certo, meus amores? Vamos aqui à página 110. Analise a representação a seguir e faça o que se pede. Isso aqui é a nossa questão 9. Temos aqui um mapa, vamos ler aqui a legenda. Tremores com magnitudes igual ou superior a 3,5 ocorridos entre os anos de 1955 e 2012. Vamos ver o que ele está pedindo, né? O mapa desconstrói a ideia de que o Brasil está livre de uma atividade sísmica. Embora os tremores ocorram, reconhecem que não são de pequenas intensidade e magnitude. Assim, explica a razão de os tremores no Brasil apresentarem essa característica, certo? Olha só. No Brasil, esses abalos não serão tão devastadores, por quê? Porque o Brasil está no centro da placa. E o epicentro geralmente não é no Brasil, é no Chile, em outro país é o epicentro. E aqui a gente só recebe aquela onda, aquela descarga, certo? Por fazermos parte da placa. Mas, no entanto, não há aquela, né, de ser tão cruel quanto os países que estão ali pela borda da placa, certo? Por isso que aqui no Brasil a gente sente leve, digamos assim, dá um medinho, dá, porque não é o nosso costume passar por esse tipo de situação. No entanto, não é algo que ocorra assim, grandes catástrofes, certo? Questão 10. A imagem a seguir retrata a destruição da cidade de Fukushima devido a tsunami que abalou parte do território japonês em 2011. Olha só, parece que pegaram a cidade e fizeram isso, né? Já pensou você morar num local treme, que não é uma máquina, não é um brinquedo num parque de diversão, é simplesmente a terra, ó, prendendo. Existem treinamentos para as crianças, né? Existem alertas, enfim, uma série de coisas para se seguir, tem um protocolo a se seguir caso aconteça, né, um alarme de tsunami ou de terremoto. Com base na foto, no que você estudou ao longo do capítulo, cite as consequências da tsunami para os seres humanos. Isso aqui, gente, meus amores, não precisa nem ser discutido, porque vocês já tia, mas eu nunca passei por isso. Vamos, a Terra tremeu, chegou à escala 6. E aí, o que você acha que aconteceu? Ficou tudo no seu lugarzinho? Negativo. Tsunami. Gente, tsunami. É como eu expliquei pra vocês. A onda vem e ela faz assim, ó. Quando vocês já foram à praia, né? Vem que a onda vem, aí vai, aí vem. Uma tsunami é daquele jeitinho, só que lógico, em velocidade, em tamanho muito mais intensos, né? A tsunami vai, bate, no que ela bate, ela faz esse movimento que arrasta. Então ela sai arrastando tudo que ela encontra pela frente. Bem, fora cenas de filme, assim, quando alguém consegue gravar, quando acontece um tsunami, gente, é devastador, é assustador aquilo ali, certo? Porque você não sabe, eu não saberia, ficava só esperando a hora, porque vai fazer o quê, né?
Vamos aqui à questão 11ª. Relacione as duas colunas a seguir, enumerando a segunda coluna conforme os seus conceitos que se associam corretamente à primeira coluna. Vamos aqui, número 1. Movimento tangencial, 2. Epicentro, 3. Acomodação de camadas e falhas geológicas, 4. Fossas oceânicas, 5. Vulcanismos e 6. Hipocentro. Vamos lá? Vamos aqui nas opções, né? Local em que o sismo se manifesta na superfície. Gente, isso se chama epicentro, é onde nasce o tremor, certo? Então, é o local que o sismo se manifesta. Local em que o sismo é gerado. Hipocentro, certo? Onde tudo começa ali, as placas começam a se atritarem, certo? Deslizamento entre as placas e um contato denominado conservativo, movimento tangencial, certo? Eventos responsáveis pela ocorrência do sismo no Brasil, acomodação de camadas e falhas geológicas. Processo em que o magma proveniente do interior da Terra ascende até a crosta, podendo ou não extravasar. Vulcanismo, né? Quando vocês visualizarem na imagem de alguns vulcões em erupções, até mesmo em filme, aquele é o magma, certo? Ele está subindo, né? Tem toda aquela... É a rocha em seu estado líquido. Formas de relevo geradas nas áreas de contato convergente de placas, quando uma placa é mais densa que a outra, certo? Então, fossas oceânicas é quando uma placa ela é muito densa e elas ficam se atritando e uma placa acaba, ó, subindo a outra, certo? Elas ficam se atritando, mas uma é mais densa, mais rochosa, e a outra, no entanto, ela acaba, ó, se desgastando e monta sobre a outra, certo? Mas isso vem acontecendo o que? Há milhares de anos atrás, ok? E essa transformação, né? Alguns geólogos acreditam que a Califórnia um dia vai ser uma ilha, porque ela tem uma falha, a falha de San Andreas, que corta a Califórnia. Então ainda acredita-se que, não daqui a 10 anos, tá? Alguns milhares de anos, Califórnia vai acabar se tornando uma ilha, certo, meus amores? Vou ficando por aqui, espero que tenham realizado a atividade, certo, meus amores? E até uma próxima. Tchau, tchau!